Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar sobre poesia. Tratando sobre uma poesia que é muito melancólica e ao mesmo tempo muito importante para o período da modernidade, vamos trabalhar Charles Baudelaire em As Flores do Mal. Esse livro foi cedido em parceria com a editora Martin Claret e vamos tratar um pouco sobre a forma do texto, a estrutura do texto, vamos fazer uma breve análise temática e também falar sobre essa edição. Falando sobre a estrutura de As Flores do Mal. As Flores do Mal, no original, ou melhor, originalmente, foi dividido em 6 partes. O Spleen Ideal, que é uma parte, Quadros Parisienses, a segunda, a terceira foi Vinho, a quarta foi Flores do Mal, como é o título, a quinta é A Revolta e a sexta, Morte. De acordo com estudiosos, Flores do Mal é um dos textos literários poéticos mais concisos que tem em estrutura, justamente porque Spleen e Ideal, ou seja, o spleen relacionado à melancolia mais a idealização, fazem um contraste sobre o homem em si. Em seguida vem os Quadros Parisienses, retomando o próprio Baudelaire como um personagem central dentro da sua própria poesia e tantos outros como ele que estavam ali vivendo na cidade e tentando se identificar e tentando passar por aquele quadro parisiense. Em seguida vem Vinho, que está relacionado à questão até inclusive do haxixe, que são essas bebidas e esses alimentos que condicionam o homem a elevá-lo a uma outra condição, ou seja, deixar bêbado, deixar meio drogado, essas coisas assim, né? Em sequência, você vai ter Flores do Mal, relatando sobre as coisas malévolas dentro da sociedade, a revolta e, por fim, a morte. Por isso que Flores do Mal é considerado uma coletânea de poemas, são 126 poemas nessa edição aqui, na edição anterior não, mas são poemas que são relacionados entre si e que acabam falando sobre a questão da modernidade, que a gente vai tocar um pouquinho mais à frente. Mas aqui é bem interessante ver essa estrutura e como o Baudelaire ele cria uma estrutura super coesa. Essa aqui é a segunda edição, inclusive, não é igual à primeira, porque o Baudelaire ele foi considerado culpado de ir contra a moral e os bons costumes do período da França. Então, alguns de seus poemas foram excluídos e constam nessa edição aqui. Basicamente, todos os poemas criados pelo Baudelaire estão nessa obra, ao menos ao que se sabe. Agora a gente vai fazer uma breve análise da poesia baudelairiana. Bom, primeiro que autores como Benjamin colocam que o Baudelaire ele fala sobre o mal-estar da modernidade, ou seja, ele acaba sendo central dentro dessa percepção da modernidade, justamente porque é aqui que vai ter uma mudança na percepção do próprio poeta. Enquanto os românticos eles chegavam e simplesmente falavam sobre o que aconteceu e o que comovia eles do passado, o Baudelaire ele vai olhar para as coisas em volta dele e vai começar a criticar. E esse aqui é um ponto muito interessante dentro da poesia do Baudelaire, porque a gente tem diversos temas que vão em contra a moral. Ele tenta aqui, como o título já diz, tirar a beleza do mal, tirar as flores do mal, então é bem legal. E nessa percepção aqui que a gente tem, o que acontece? Ele traz temas pesados, temas densos, ruins no sentido da maldade desses temas, do que cerne esses temas, e ao mesmo tempo ele usa de uma poesia que lembra muito a lírica clássica. Inclusive as referências que ele usa referências de mitologia greco-latina e ao mesmo tempo referências cristãs. Então é bem legal que ele siga a estrutura clássica, mas ao mesmo tempo use e abuse de temas relacionados às coisas imorais do seu período histórico. Então a gente tem essa relação aqui no Baudelaire que faz com que os seus textos, os seus poemas sejam muito diferentes, a sua poética, a sua poesia seja muito diferente do que a gente está acostumado. Aliás, eu vou abrir um parêntese porque muita gente não sabe a diferença entre poesia e poema. O poema é um poema e a poesia é tudo aquilo do autor. Essa é a diferença básica, tá, gente? Então é legal mostrar isso aqui para falar um pouquinho sobre o Baudelaire. Pois bem, aqui o centro do eu lírico é aquela figura que está em decadência. Porque dentro da modernidade você tem um homem que está em decadência justamente por conta das relações socioeconômicas e de classes que estão sendo encontradas dentro desse período histórico. Você tem uma mudança pela Revolução Industrial, você tem uma mudança de projeto em relação ao capitalismo, você tem várias mudanças que estão surgindo aqui que fazem com que o homem ele não se enxergue como
o eu, ele é aquele herói que se torna um herói perdido dentro da sua própria jornada. E aqui a gente vai ter, dentro desse período histórico, respostas para isso que eu achei muito bacana, e eu estudei e acabei vendo, e também encontrei e pensei nisso aqui enquanto eu tava lendo, e eu fui tirar essas conclusões dentro de textos acadêmicos que acabam falando sobre o tema, e eu achei muito legal eu, dessa vez, essa é a minha segunda leitura do Baudelaire, ter percebido isso, que foi que aqui você encontra um homem perdido dentro do eu. Então eu comecei a pensar que é um período similar ao período que chega à psicanálise, e eu pensei, será que isso não é resquício dentro desse período? E o bacana foi que ver que o Baudelaire, ele acaba sendo um precursor nisso, porque ele percebe. Então é muito interessante ver a literatura baudelairiana, ver a poesia baudelairiana, parar para analisar a psique do homem, no sentido em que o homem está num estado de decadência e de perdição, justamente porque a modernidade está ocasionando isso a ele, dentro da sua maquinaria, dentro da sua produção em massa, dentro da própria construção social e profissional, digamos assim. E tem inclusive poemas que retratam isso claramente. E quando eu era mais nova, quando eu li o Baudelaire, eu realmente não tinha notado, e agora eu notei e eu fiquei assustadíssima e feliz com a evolução mental aqui, né? Além da decadência humana, e acabando também por conta disso, eu acredito que a poesia baudelairiana seja uma poesia histórica, nesse sentido de mostrar o contexto parisiense da época, inclusive e principalmente na parte de quadros parisienses, que toma vários poemas daqui de dentro. Dentro desse quadro, a gente vai encontrar realmente como era Paris no período do Baudelaire e como ele enxergava essas coisas negativas. Outra coisa que entra bastante aqui, que eu gostaria de comentar, e é um dos temas principais para os estudiosos, é a questão da melancolia e da angústia. Então eu realmente pensei muito na questão da depressão e como essa depressão, que hoje em dia é considerado o mal do século, já estava sendo encontrada aqui no Baudelaire. E eu fiquei muito surpresa de ter notado isso, como eu já falei 3 vezes, né, gente? Porque eu acho que eu evoluí, então eu tô muito feliz. Eu fiquei muito surpresa de ter notado e muito surpresa de encontrar isso no Baudelaire, porque é de uma sensibilidade em relação às pessoas à sua volta impressionante. E com a história de vida do Baudelaire, considerando que ele ficou órfão muito jovem e a mãe casou de novo. Não que eu esteja culpando os pais dele, no caso a mãe e o padrasto, mas assim, ele viveu uma vida que não foi tanto agradável, não teve tanto apoio pelo que parece, então foi bem legal ele ter essa sensibilidade, essa noção da realidade que estava cercando ele. Falando agora dessa edição que foi cedida em parceria com a Martin, ela é capa dura, eu gostei bastante. As flores do mal, que é a escrita, e junto com essas partes douradas são em alto relevo, e eu gostei muito desse dourado perdendo no tom a tom, justamente pela questão da decadência, então foi bem legal. Eu gostei bastante da capa, eu achei muito bonita e que faz muito sentido dentro do texto. O prefácio do Álvaro Faleiros também foi uma coisa que me agradou, justamente porque fala das traduções, falou de 3 traduções, que foi a do Laranjeira, a do Haddad, que era a antiga tradução da Martin Claret, e também a do Junqueira. Eu gostei bastante, justamente porque mostra como o Laranjeira se preocupou com a síntese, e isso foi uma coisa que eu gostei bastante dentro dessa edição, justamente porque o Laranjeira, ele segue bastante a síntese do Baudelaire. Eu fui no original, fui fazer uma pesquisa, eu não sou especialista na tradução do francês, então eu fui de curiosa, e realmente, como o Faleiros parece ser especialista no Baudelaire, eu concordei completamente com o que ele falou aqui. E foi bem legal. Então assim, eu gostei bastante. A única coisa nessa edição que falta, e é uma coisa que não incomoda, mas eu acho que seria uma coisa sensacional se tivesse, é o texto original. Isso também ajudaria as pessoas a verem o trabalho do Laranjeira e ver como o trabalho ficou bem bacana. Gostei também de algumas rimas que ele usou, embora outras eu achei meio forçado. Mas eu entendo, porque toda tradução é uma traição também, então você tem essa diferença. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei bastante de falar sobre Flores do Mal, falar sobre poesia. Fazia tempo que eu não lia, então foi uma coisa bem prazerosa. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e também curtirem. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau e abraço do nosso mascote.